Computer. Boa tarde a todos e todas aqueles que pegaram aqui o andando, o bonde andando, o metrô andando, o caminhão, a lotação, o que for. Como é o nome daquele da Semineto lá? Estamos andando aqui, tudo que está andando, eu estou andando aqui a passo de carro, de jegue, de cavalo e de todo mundo aqui. Mas, gente, bom dia a todos, boa tarde a todos e todas. Vamos começar a nossa aulinha de Teoria Geral do Direito Civil 2, nessa terça-feira. Que dia é hoje, gente? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia... 17. Dia 17 de agosto, terça-feira. Vamos dar assunto e deixar sempre gravadinho, disponível para todos, dar um acesso mais amplo possível lá no canal do YouTube. Lembrando a todos e todas que a gente pode fazer o concurso de memes, se vocês quiserem, né, ou não. Aí cada um faz do seu jeito, dentro da sua forma. Para mim é ótimo ter a oportunidade de interagir com todos e todas. Gente, vamos lá para o nosso conteúdo aqui. Eu já estou meio acelerado, porque eu terminei a audiência logo, mas na aula passada a gente deu apenas uma introdução, já botei a aula disponível lá no canal, né? Mas para que vocês compreendam o nosso tema da aula, que é o fato jurídico. Toda a nossa construção vai ser sobre o fato jurídico. Deixa eu tocar aqui. Vem cá. Estou te chamando, vem cá. Pronto. É o meu assessor aqui que está do lado e está latindo. Eu vou ter que pedir, liberar meu assessor para ver se ele... Assessor, vai ficar quieto? Né? Muito bem, já apresentei a vocês meu assessor e vamos lá começar a nossa aula. Nesse ponto, gente, qual é o nosso semestre? Como eu falei na aula passada e está na gravação, nós vamos trabalhar nesse semestre toda a teoria do fato jurídico. O fato jurídico em sentido amplo. Todo o acontecimento natural ou humano que gere repercussão no direito. Que repercussão é essa? A aquisição de direitos, a modificação, a conservação ou a extinção. Tudo que nós vamos falar aqui hoje e nas próximas aulas diz respeito justamente a essa ideia das diversas modalidades desses acontecimentos. Como, recapitulando a aula anterior, tal qual uma série da Netflix, a gente faz um recordatório, né? Nós vamos falar sobre fatos jurídicos sem sentido estrito, ou seja, falar sobre os acontecimentos naturais, seja ordinários ou extraordinários. Este assunto vai ser o último assunto do semestre, notadamente de alguma coisa que vocês já ouviram falar, talvez, que é o tema da prescrição e da decadência. É assunto de Teoria Geral do Direito Civil 1. Nós vamos falar também do ato jurídico em sentido estrito, um acontecimento humano, né, que vai gerar repercussão no direito, mas cujos efeitos já são pré-determinados. Ou seja, se você fizer este ato, né, o efeito jurídico já é decorrente de uma previsão. Nós vamos falar, en passant, sobre o ato-fato, que é a junção desse acontecimento humano, um ato humano, mas que a manifestação da vontade é irrelevante. Tudo isso vai ser trabalhado. Mas o que nós vamos efetivamente começar hoje é digamos assim, a maior parte da extensão do nosso programa. É o tema do negócio jurídico. E aí, queridos, a gente precisa compreender bem esse tema. O que é um negócio jurídico? Bem, em sentido amplo, um negócio jurídico não deixa de ser um ato jurídico, porque é um ato humano. Mas ele é um ato humano, né, que está calcado na manifestação da vontade. E isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque tudo que a gente for trabalhar nas aulas de hoje e seguintes diz respeito a justamente, anote aí, a uma declaração de vontade, ou seja, uma manifestação de vontade emitida em obediência, em observância
a pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico e pretendidos pelo agente. Em uma outra linguagem, o que é o negócio jurídico? É a manifestação de vontade direcionada para a produção de determinados efeitos. É um negócio jurídico que, por si só, produz esses efeitos? Não. O negócio jurídico ele é estabelecido para produzir esses efeitos. Deixa eu explicar isso, talvez recordando a vocês algumas noções de teoria geral do direito civil 1. Perceba que quando nós falamos um contrato de compra e venda, um contrato é um negócio jurídico. Num contrato, eu manifesto a minha vontade no sentido de vender um determinado bem e receber o valor correspondente. Da mesma forma, o comprador manifesta a vontade de adquirir este bem mediante a entrega de um determinado preço. Perceba que aquilo é o título, é o negócio, não é a propriedade. Percebam quando vocês forem estudar em direitos reais, posse e propriedade, a diferença. Se eu, vamos pegar aqui uma vítima aqui, Isabelle, se eu vou vender a minha casa para Isabelle, Isabelle, eu vou te pagar R$1 milhão, Isabelle, e Isabelle assina o contrato de compra e venda e me dá o dinheiro. Ela já é dona? Não. Ela não é dona ainda. Por quê? Ela, na verdade, celebrou um negócio jurídico que é apto para produzir esses efeitos. Esse contrato de compra e venda mostra a minha vinculação em relação a Isabelle. A gente está com o ato material de receber o dinheiro, de entregar a chave, por exemplo. Ah, já sou dono? Ainda não. A propriedade desse bem imóvel somente vai ser constituída quando ela fizer o registro do correspondente. Lembram disso? Os bens imóveis você adquire pelo registro, pela transcrição, e os bens móveis pela tradição, pela entrega. Então, este bem imóvel a propriedade, ela vai se constituir quando houver o registro lá do contrato, mas a manifestação de vontade minha e de Isabelle para a realização deste ato já foi realizada. E não tendo nenhum vício, esse título, esse contrato de compra e venda, será hábil para ter o registro da propriedade. Está claro isso? O que nos interessa na aula de hoje, na aula desse semestre, é a manifestação da vontade, é o negócio jurídico. Nas últimas aulas do semestre, eu vou falar sobre prescrição e decadência, que é, na verdade, um fato jurídico, o decurso do tempo. Vocês vão aprender, casando prescrição e decadência lá com direitos reais, que o decurso do tempo, por exemplo, também poderá ser hábil para a aquisição da propriedade, na figura da uso capião. Vocês vão aprender mais à frente. Está claro aí? O que é importante perceber? Na aula sobre negócio jurídico, nós estamos compreendendo uma manifestação de vontade que é idônea para produzir os efeitos que nós queremos. Então, eu vou
mudei de vítima agora de Isabelle e passei para Thalita. Thalita, eu vou dar o meu token como juiz. O meu token do juiz, eu só devo ser o único juiz que o token é do Wolverine, mas vou dar o meu token para Thalita. Dar o token é uma expressão no ato material da entrega. Mas como é que esse token vai para a Thalita? Eu estou vendendo, eu estou alugando, eu estou doando, eu estou emprestando. Perceba, o ato material de Thalita. Thalita, segura aí o Wolverine. Thalita está segurando o Wolverine, vocês estão vendo Thalita segurando o Wolverine. Esse ato material de Thalita receber o Wolverine pode estar respaldado em diversos negócios jurídicos. E é claro, negócio jurídico não é forçado. Negócio jurídico é porque eu e Thalita queremos obter essa manifestação de vontade para a obtenção desse resultado. A gente vai negociar se vai ser uma venda, se vai ser um aluguel, se vai ser uma doação, se vai ser um empréstimo. Está claro? Perceba que a figura contratual correspondente vai ser escolhida por mim e por Thalita em função da nossa intenção. Está claro aqui para vocês? Mesmo? Posso aprofundar por um momento? Olha só, o nosso tema da aula é negócio jurídico. Vocês tenham cuidado, né, em outras disciplinas. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai analisar outros institutos jurídicos, às vezes, numa perspectiva de ser um fato jurídico em sentido amplo, mas não ser um negócio jurídico. Por exemplo, a união estável. Vou dar aula rapidinho de família para vocês, tá? Me permite, professor de teoria geral de direito civil tem que saber todo o direito civil para poder explicar essa matéria para vocês. Numa família, por exemplo, uma união estável, que é uma forma de família respaldada pelo artigo 226 da Constituição, ou seja, uma forma idônea de Constituição, e uma união estável pode ser constituída por um negócio jurídico, ou seja, eu resolvo morar com a minha namorada e digo, vamos constituir uma união estável, e a gente faz um contrato de união estável e registra isso para todos os efeitos, para o interesse terceiro, podemos fazer isso. Ou pode ser somente as pessoas já tentam enquadrar como ato-fato. Ou seja, a gente simplesmente começa a morar junto, começa a viver junto, começa a ostentar publicamente como se uma família fosse, e, de repente, uma família é. Estão entendendo isso? Perceba que a lógica da nossa tradição lusitana, na tradição europeia continental, na tradição brasileira, vamos dizer assim, é sempre na noção do contrato, da manifestação da vontade. Muitas vezes a gente acaba abstraindo e admitindo outras modalidades. Não sei se alguém já estudou direito do trabalho, né? Mas em direito do trabalho, por exemplo, o direito do trabalho é baseado no contrato de emprego de trabalho subordinado. Só que o texto da CLT, muitas vezes, dá aso a interpretar o contrato de trabalho como um contrato realidade. Ou seja, atendidos os pressupostos, ainda que a formalização tenha sido em outro sentido, consegue-se configurar um vínculo empregatício. Não quero aprofundar demais aqui, porque vocês estão no começo do curso de Direito ou mais adiantados ou não no BI. Mas o que eu preciso compreender para vocês, nesse primeiro momento, é entender a importância central do negócio jurídico nas nossas relações como um todo. Perceba que nós fazemos negócios jurídicos o tempo todo. Nós fazemos contratos, inclusive, o tempo todo. Muitas vezes, nós não fazemos uma redução cartácea, uma redução a termo, uma redução em papel. Mas a gente faz contratos o tempo todo. Contratos são negócios jurídicos. Né? Vocês entendem isso?
que a gente faz contrato o tempo todo, contrato quando a gente anda de buzu, contrato quando a gente pega de uma caneta emprestada para o colega, contrato quando a gente pede um dinheiro emprestado do colega para fazer um lanche, contrato quando a gente dá alguma coisa a alguém, né? Tudo é contrato, porque é manifestação de vontade direcionada. Às vezes a gente não tem o termo contratual, o registro. Não é mesmo? Estão entendendo aí? Está muito abstrato? Tá bem? Tá entendendo bem? Gente, é que eu ainda não conheço vocês pessoalmente, então eu fico querendo saber se a minha mensagem está chegando a vocês, entende? E vocês não tenham pudor de perguntar por áudio, no chat. Eu quero que flua mesmo, entende? Eu quero muito... Eu tenho uma preocupação extrema com comunicação. Então, para mim, é importantíssimo que vocês entendam e não tenham pudores. Na aula, durante uma aula e outra, alguém me mandou uma mensagem sobre uma situação fática. Depois, quem está com aquela dúvida, suscite aqui na aula para a gente fazer esse dado, para eu poder responder, mais pessoas aproveitarem. Alguém quer falar logo? Diga, meu amor. Fala, quem falou? Boa tarde a todos. Hoje, meu amor, sem saber quem foi. Nara. Nara, fala aí, Nara. Eu estou tentando acompanhar pelo seu livro. O meu manual é o número 1. No capítulo 10, são noções gerais do negócio jurídico. Por aqui eu consigo te acompanhar? É esse mesmo, esse mesmo. Aí o que é que acontece? Okay. Eu estou fazendo um resumão geral para facilitar a compreensão quem não tem o acompanhamento do livro. No livro, eu estou fazendo uma visão geral, entrando talvez nesse tópico 3, daqui a pouco o tópico 4, né? Desse capítulo 10 que você está abrindo aí. Mas é que eu estou... A minha intenção é que eu possa falar para vocês diretamente, sem ficar eu lendo o livro, porque senão ler o livro é mais fácil. Mas ler o livro é importantíssimo, Nara. Acompanhe pelo livro. É que eu fico muito preocupado, eu sei da dificuldade, às vezes, do acesso a livros, a todos, então eu quero facilitar. Laura quer falar. Laura aqui. Professor, sobretudo ser contrato, o senhor fala de contrato de boca, é válido quanto? Ou contrato de boca não tem validade? Laura, importantíssima a sua observação. E nessa forma de aprendizado, é isso. Contrato de boca é contrato. Contrato de boca é contrato. Agora, o problema é que você não tem a prova do contrato. Entende? Então, o que a gente chama, de forma leiga, de contrato, na verdade, é o instrumento contratual. É a redução em papel de uma relação contratual. Porque o contrato, Laura, é a relação jurídica entre duas ou mais pessoas, né, para a obtenção de um determinado resultado. Agora, o contrato, né, é uma modalidade, a mais evidente, do negócio jurídico. Mas nem todo negócio jurídico, Laura, é contrato. O melhor exemplo para lhe explicar isso é o testamento. Quando eu faço um testamento dizendo que quero deixar a parte disponível do meu patrimônio para Laura, minha aluna brilhante que está aqui perguntando, perceba, se é a minha parte disponível, eu não torço para morrer não, viu, Laura? Né? Nesse ponto, eu deixo para você minha biblioteca, vou deixar minha biblioteca para você toda, né? Perceba, olha só, ela ficou feliz, já está torcendo para o velho morrer. Então, nesse ponto, quando eu deixo no meu testamento, dizendo que é da minha vontade, que a minha biblioteca fique com Laura, porque é da minha parte disponível, eu não estou fazendo um contrato com você lá. Eu estou declarando a minha vontade num negócio jurídico, é um negócio jurídico, mas um negócio jurídico unilateral, né? Eu estou manifestando a minha vontade e alguém é que depois vai exigir o cumprimento disso. Notadamente você, que é a maior interessada. Beleza? Mas eu não estou fazendo contrato com você. Esse contrato, essa expressão que você usou, que é uma expressão muito comum na sociedade, é literalmente, esse contrato de boca é simplesmente um contrato verbal. E perceba, minha querida Laura, só para voltar aos exemplos, que às vezes eu nunca sei se o exemplo alcançou. Você, minha amada Laura,
faz contratos verbais o tempo todo. Quando você... Eu vou dar o mesmo exemplo que eu falei. Quando você comprava um lanche na cantina, você fez um contrato de compra e venda. Você obteve o bem, pagou o preço correspondente. Foi um contrato. Tudo verbalmente. Uma vez eu estava interrogando uma testemunha, aí eu perguntei, vem cá, você fez algum contrato por escrito? Ele disse, não, doutor, foi tudo vocalmente. Então, vocalmente, você faz esse contrato. Da mesma forma, quando a gente tinha um contato presencial, e aí você pedia uma caneta emprestado, é um contrato de empréstimo. Vocês que estudaram Teoria Geral de Direito Civil 1, já talvez saibam a diferença entre comodato e mútuo. Comodato e mútuo são duas modalidades de empréstimo. O mútuo, alguém se lembra disso? Vamos ver se ficou a base de direito, Teoria Geral de Direito Civil 1. Qual a diferença do contrato de comodato para o contrato de mútuo? Você mata com civil 1. Eu já dou a dica. É pela natureza do bem. Tem problema, Jéssica? Professor, Diga, minha princesa. no mútuo dá para consumir, né, o produto? Por aí, não é? Tem uma outra classificação, porque consumíveis e inconsumíveis são expressão do Código de Defesa do Consumidor. A gente vai usar a expressão mais chique, que é fungível ou infungível. Ah, sim. Alguém se lembra a diferença de fungível ou infungível? Alguém se lembra? Diferença de fungível para infungível? O bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro da mesma espécie, né, e quantidade. Por exemplo, minha amada Naara está estudando pelo meu livro. Esse bem que ela comprou, que é dela, a priori é um bem fungível. Por quê? Porque se alguém destrói este bem, pode ser substituído por outro igualzinho. Agora, se quando a gente tiver a possibilidade de voltar a ter contatos presenciais, aí na área aparece com o livro e eu autografo para minha brilhante aluna na área, tal, faço um monte de coisa assim, faz lá, e aí, depois eu tenho um infarto fulminante, morri, hoje eu estou morrendo direto, já morri com o Thalita, estou morrendo com nada, eu com Laura, morri, cara, isso fica absolutamente individualizado. Se alguém destruir esse livro na área, não tem como substituir por outro, porque eu já morri. Vocês entenderam? E mesmo se eu não morrer, mas está autografado e você não consegue me achar, alguma coisa assim, ele está individualizado, ele tornou-se um bem único. Né? Eu, por exemplo, eu tinha essa mania, né? Eu tenho uma biblioteca bem grande, né? E todos os meus livros, que eram de meus professores, eu autografava. Sempre guardei. E vários já morreram, então eles são únicos mesmo. Né? Sempre peguei, guardava assim, de uma forma para ser um bem precioso, né? E hoje estão alguns preciosos, né? Meu áudio está ligado? Ah, não, é de Luan. Luan, seu áudio está ligado. Muito bem, agora já não está mais. Vamos embora. Então, povo, estão entendendo direitinho? Laura, a gente faz contratos o tempo todo. Agora, negócios jurídicos, que são modalidades de contratos, né? Quer dizer, contrato é uma modalidade de negócio jurídico, né? A gente pode estudar o negócio jurídico sob diversas perspectivas. E eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, né, no Código Civil, né, na parte geral, como ele divide essa parte dos fatos jurídicos. Ele fala, o livro 3 é o livro dos fatos jurídicos, e aí você tem o título 1 do negócio jurídico, que é o que a gente vai falar durante várias semanas aqui. Temos dos atos jurídicos lícitos, que é a parte do ato jurídico em sentido estrito. Temos dos atos ilícitos, e lá temos também da prescrição e da decadência, que é da parte do fato jurídico, mas não é a única modalidade. E aí, meus amigos, minhas amigas,
a gente pode seguir ensinando a matéria simplesmente lendo o Código Civil. Só que simplesmente ler o Código Civil ia ser muito chato. Vocês iam ter uma aula que ia ficar com sono. Eu ia ficar lendo o código e vocês iam lá, meu Deus do céu, o que que eu tenho? O que que eu fui fazer esse curso horrível, não sei o quê? Não, a gente precisa compreender os institutos. E aí, a nossa homenagem a uma figura, né, um nordestino muito arretado, né, que talvez tenha sido um dos maiores juristas da história do Brasil, que se chamava Francisco Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, analisando ainda no Código Civil de 16, a parte lá dos fatos jurídicos, né, ele construiu uma teoria, que é a chamada teoria do fato jurídico, em que o estudo é predominantemente, e isso o Código Civil de 2002 foi contemplado, da figura do negócio jurídico. Por quê? Porque na área que está com o meu livro aberto, está na página 382. Se você olha assim, a configuração do Código Civil de 16 com a configuração do Código Civil de 2002, você vê uma predominância do estudo dos atos jurídicos e no Código vigente do negócio. Só que quando ele falava lá de ato jurídico, ele estava querendo dizer dos negócios, boa parte. Por quê? Porque o negócio jurídico é o mais comum. São esses contratos que nós fazemos o tempo todo, essas manifestações de vontade que nós fazemos o tempo todo. Então, o estudo do negócio jurídico é muito mais importante, ou diga assim, muito mais abrangente do que simplesmente um ato material realizado pelo ser humano, cujos efeitos são pré-determinados pela lei. Aqui não, é o direcionamento da vontade para a obtenção de um determinado resultado. Eu te faço uma pergunta. No campo da validade estão os negócios jurídicos, status jurídico, a norma que vai validar. Os demais vão entrando na eficácia. Deixa eu explicar melhor isso aqui, Ilse. Na verdade, Ilse, a compreensão dos negócios jurídicos, e por isso que eu disse que é uma aula muito em homenagem à Ponte de Miranda, essa concepção vai analisar o negócio jurídico, todo o negócio jurídico, em 3 planos: da existência, da validade e da eficácia. O que é cada coisa dessa? Vamos entender. O negócio jurídico precisa ser compreendido num plano da existência, né? Simplesmente no campo da concreção. A gente está imaginando que o negócio jurídico não acontece do nada. Não é alguma coisa que está na sua cabeça, é um negócio jurídico. E a existência de um negócio jurídico pressupõe o atendimento a determinados pressupostos, determinados requisitos, para eu dizer que haja um negócio jurídico. Agora, para que esse negócio jurídico possa produzir efeitos, aí nós vamos falar de um segundo plano, que é o plano da validade, ou seja, da pertinência desse negócio jurídico ao ordenamento. E o terceiro plano, para poder explicar o que eu suscitou, é o da eficácia, é da produção efetiva de efeitos. Deixa eu explicar isso. Gente, deixa eu pegar uma vítima aqui. Vamos aqui pegar Gustavo. Gustavo, vocês não sabiam, mas Gustavo é um matador profissional. Gustavo tem essa cara aí de
de cangaceiro, né? E Gustavo, inclusive, é um bicho muito brabo. E eu acertei com o Gustavo para ele despachar alguns desafetos meus. Acertou, Gustavo? Vai cobrar quantos desafetos? Para você desovar uns corpos lá na rótula do parafuso. E aí, Gustavo, fala aí. Abra o áudio. Quanto eu cobro? Tá cobrando quanto? Sei lá, vamos trabalhar na base dos 20 mil. 20 mil. Vocês viram que a manifestação criminosa é de Gustavo. Ele está dizendo que cobra 20 mil para matar alguém. Ótimo. Perceba, eu acertei os 20 mil aqui com Gustavo. Eu tenho um negócio... Ele é careiro? Eudes faz mais barato. Pelo que entendi, Eudes está atuando na licitude há mais tempo. Já talvez é quase sei lá, um cartel, né? Então, Eudes consegue fazer mais barato. Vou aqui fazer uma licitação para ver quem é que eu vou contratar. Mas eu resolvi contratar Gustavo, que está com a câmera aberta, então botei aqui de minha vídeo. Gustavo, acertamos 20 mil para você despachar quem? Vai despachar Eudes? Não, não, vai abusar Eudes aqui, porque ele quer eliminar a concorrência. Então, para despachar Eudes, acertamos 20 mil. Nós temos um negócio jurídico, sim ou não? Vocês respondem. Sim ou não? Eu e Gustavo acertamos que eu vou pagar 20 mil reais para Gustavo eliminar Eudes da face da terra. Não, não é um negócio jurídico. Não é um negócio jurídico? Por quê, Isabelle? Porque tem que ser existente, eficaz e válido. E não é válido O pessoal está lendo antes e está se mordendo. Na verdade, minha linda Isabelle é um negócio jurídico. Por quê? Porque ele existe no plano da concreção. Só que o que você está falando... Ele não é válido. Isso, minha princesa, agora você captou a ideia. É um negócio jurídico que existe, mas ele não é válido para o ordenamento. Ou seja, já pensou? Gustavo não mata eu de direito, não, deixa só, dá só um baculejo lá em Eudes, deixa Eudes todo torto, mas Eudes está vivo. Eu vou me queixar no juizado do consumidor porque Gustavo oferecesse serviços dele e não prestou corretamente os serviços? É claro que não, porque, embora existisse, deixou mais torto, menos torto, não sei. Aqui, nesse ponto, o negócio jurídico existente, com o meu cangaceiro Gustavo, ele existe, mas ele não é exigível juridicamente. Estão compreendendo? Ou seja, nessa circunstância, você vai ter uma relação jurídica estabelecida entre Pamplona e Gustavo, mas que não é exigível juridicamente. Ela não pode produzir os efeitos para o direito. Estão entendendo? Só para dizer aqui, deixa eu fazer contar também os causos da minha vida, né? Vocês sabem que eu sou juiz do trabalho, né? Alguém é da região de Piauí, Ibirataia, alguma coisa assim? Não? Aqui, uma colega nossa que estava substituindo lá em Piauí, Graziele, é? Cidade, Graziele? Piauí mesmo? Piauí, Ibirataia? Não, fica perto, Gongogi. Fica perto. Gongogi. Muito bem, esses nomes que eu nunca sei o nome. Então, vamos lá. Está lá, aí o que acontece? O cara reclamou na Justiça do Trabalho, disse que ele fazia umas empreitadas lá pro cara. E aí, depois que terminou a audiência, a juíza... É só para você entender. O contrato de empreitada é um contrato civil que não está na competência da Justiça do Trabalho, né? O cara reclamou, dizendo que não recebeu o dinheiro das empreitadas que fez. O patrão, em vez de dizer que era uma atividade ilícita, algo do gênero, disse, nega o vínculo, nunca vi esse indivíduo na vida. E aí,
foi produzir prova oral e a juíza perguntou para o reclamante: o que é que o senhor fazia? Fazia umas empreitadas. Que empreitadas? Umas empreitadas. Aí perguntou para o demandante: ele fazia empreitada? Não, não fazia nada. Não. Trouxe a testemunha. Testemunha dizendo: ele fazia o quê? Umas empreitadas. Aí, que negócio de empreitadas é esse? Aí, quando terminou a audiência, o pessoal foi para a juíza: doutor, qualquer sentença que você for dar, vai rolar sangue até o joelho. Aí ela achou que estava intimidando a juíza, né? E aí a juíza braba, né? Não, na mesa, não sei o que. Eu, não, doutor, é empreitada, porque a empreitada era pistoleiro mesmo. Sabia disso, não? É o caso, por exemplo, o caso da rufiagem, né? Da casa de prostituição. No sistema positivado hoje, prostituição não é crime, mas a intermediação é. Então, o que é que acontece? É uma contravenção. E aí, nesse caso, né, a prostituição de alto luxo, né, é uma prostituição, para mim é uma forma de exploração sexual, mas o que é que nós temos? Essa situação, a Bruna Surfistinha ou qualquer outra modalidade, nessa circunstância, a relação entre a prostituta e o seu contratante, vamos dizer assim, não é uma relação, não é um negócio, é um negócio jurídico, mas alguém vai discutir se o objeto é lícito ou não. Não é crime. A contravenção penal é a rufiagem. Então, você tem, sei lá, eu digo que é fato público, né? Você tem ali do lado do Boi Preto, lá, uma casa de prostituição enorme, está no meio da rua com o nome. Essa relação jurídica é uma relação que é considerada ilícita. Né? Estão entendendo isso? Cecília pergunta sim. A validade está relacionada com o estúdio? Sim, Cecília. Boa observação. A validade diz respeito à possibilidade de produção de efeitos. E só pode ser produzir efeitos jurídicos se estiver dentro do campo da licitude. Tá certo, sim. Beleza? Só para contar um caos aí para falar da audiência. Eu ainda estou de toga, só para vocês verem. Eu terminei a audiência, né? E já comecei a dar aula para vocês. Então, o que é que acontece? Numa situação, né, eu tomei um caso que eu conheço, né, de 3 jovens senhoritas que trabalhavam numa casa de tolerância e ajuizaram a reclamação trabalhista, porque foram colocados para fora. E aí, isso não foi aqui em Salvador, foi em Natal, né? Que é uma capital, mas é uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. E aí, na hora do juiz interrogar a testemunha, ele já não sabia nem perguntava, fazer a qualificação da testemunha. Você sabe que a primeira pergunta, você tem que perguntar para a testemunha se é amigo íntimo, né? Ele não sabia como é que perguntava. Por quê? Porque trouxeram de testemunho um cliente. Aí o cliente, o juiz perguntou: o senhor conhece essas moças aqui? Conheço, doutor, há muito tempo, conheço. E a outra: conheço mais ainda, a dona do seu. Conhece mais alguém? Aí ele disse: essa menina nova que está do lado das moças é bonitinha, mas não conheço, não. Era advogado. Terrível um negócio desse, né? É uma situação, às vezes você tem, terrível nesse caso. Vamos lá, Júlia pergunta: não entendi ainda a eficácia no exemplo. A eficácia, minha amada Júlia, ela vai entrar na produção concreta. Perceba que a existência é no plano da concreção. A validade diz respeito a uma possibilidade, a uma aptidão legal para produzir efeitos. E um negócio jurídico que é existente e é válido, ele deve produzir efeitos imediatamente. A menos que,
e aí eu vou explicar, Júlia, no plano da eficácia, nós tenhamos um fator que limite a produção dos efeitos. Vou falar genericamente, depois vou falar especificamente. Quais são os elementos do plano da eficácia? Limitações temporais, um termo final, uma condição, um encargo. Então, eu vou explicar isso para vocês agora, na aula de hoje. Vou dar uma visão geral de todos os assuntos que a gente vai dar nas próximas aulas, mas para vocês compreenderem bem a teoria do negócio jurídico. Só que eu quero explicar para vocês um pouco sobre os negócios jurídicos, né? Antes de dar um spoiler. Não, eu posso dar logo um spoiler, é melhor que fica mais fácil, que até por causa da dúvida de Júlia. Júlia, vocês precisam entender que nós estamos falando de um direcionamento da manifestação de vontade. Confere? Bem? Faz um joinha aí pro velho, ver se você está entendendo. Beleza. O direcionamento da manifestação de vontade. Aí o que é que acontece? Nós precisamos que o negócio jurídico exista. Existindo, nós vamos ver se ele pode produzir efeitos de validade. E aí, se ele já existe e pode produzir efeitos, a priori ele já produz imediatamente. A menos que a gente limite a produção dos efeitos no plano da eficácia. Nara, você que está acompanhando no livro, eu vou dar uns spoilers de capítulos posteriores, só para não deixar ninguém com dúvida. Então, anote aí. Anote aí. Quais são os elementos de existência de um negócio jurídico? Anote aí. Isso pode variar da visão metodológica de cada autor. Eu e Pablo desenvolvemos isso com base na teoria de Pontes de Miranda. É o que a gente chama de escada mesmo, pontiana. Você tem que vencer um degrau para chegar ao outro. Primeiro degrau da escada pontiana é o plano da existência. Para um negócio jurídico existir, seja um contrato de emprego, seja o meu contrato com o meu matador profissional Gustavo, eu preciso... Espera aí, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá. Eu vou mostrar você para os alunos, viu? É que os cachorros lá fora estão latindo, aí meu assessor fica... Pronto. Vai dar aula comigo hoje aqui. Aí, o que é que acontece? Para um negócio jurídico existir, você precisa ter anota aí, sujeitos. Você vai precisar ter um indivíduo para manifestar vontade. Pelo menos um. Você pode ter negócios jurídicos. A maior parte dos negócios jurídicos são bilaterais. Você tem dois sujeitos. Mas você pode ter um só, o testamento e um deles, ou você pode ter mais de dois. Por exemplo, um contrato social. Quando você faz um contrato social de uma empresa, pode ter 3, 4, 5, 10 sócios. Né? É uma conjunção de vontades para obter um determinado resultado. Precisa sujeitos. Ok? Anotou? Faz joinha para o tio. Ok. Você precisa ter um objeto. Qual é o objeto? O objeto é o conteúdo do negócio jurídico. Esse objeto pode ser, literalmente, um bem, mas pode ser uma conduta. Ministrar aulas pode ser o objeto do nosso negócio jurídico. Confere? Sujeitos, objeto. Terceiro elemento, talvez o mais importante, uma vontade, um consentimento, uma manifestação
da vontade. Porque só é negócio jurídico se tiver manifestação da vontade. E quarto elemento, uma forma. O que é uma forma? Uma forma é uma exteriorização dessa manifestação de vontade. Cadê Laura? Laura está ali. Aí, Laura, você diz, contrato de boca tem forma. A forma é verbal. O que não é contrato? O que é que não existe como contrato? Laura, Gustavo, eu vou te dar alguma coisa. Alguma coisa como? Que coisa é essa? Eu preciso exteriorizar a vontade, não é a vontade somente íntima, e eu preciso que isso seja expresso. Essa manifestação expressa pode ser verbal, pode ser escrita, mas eu preciso uma exteriorização, uma forma. Tá claro? Parece meio beabá, mas presta atenção nisso. Perceba que todos os 4 elementos do plano da existência são, como eu chamo, elementos substantivos. Sujeito, objeto, vontade, forma. Sujeito, sujeitos, né? Objeto, vontade, forma. Para que eu tenha um negócio jurídico, eu preciso ter sujeitos, objeto, vontade e forma. Eu prometer dar alguma coisa para você não é negócio jurídico. Porque não sabemos o que é isso. Né? Eu queria fazer tal coisa. Aquela coisa assim, a pessoa, claro, respeitando todas as manifestações de fé. Eu queria fazer isso, porque com isso eu ia realizar uma atividade. Manifestou vontade. Estava no campo íntimo da sua reserva mental. Né? Balançar a cabeça positivamente é considerado expressão de vontade, pode ser sim. Vocês vão aprender comigo, né? Não somente a máxima popular do quem cala consente, porque o silêncio pode manifestar a vontade. Lembra? Você já entrou no casamento? Se alguém tiver alguma coisa contra esta união que manifeste agora, silêncio significa que você concordou. Não me interessa se você estava se roendo por dentro, dizendo, não, eu que quero casar com ele ou com ela, sei lá. Não, isso aí é você, na novela mexicana. Mas é preciso, sim. E vocês vão aprender com o tio Pamplona. Não sei se vocês ainda em teoria geral de direito civil, obrigações, não sei. Né? Acho que é obrigações. É que existem situações excepcionais de quem cala dissente. Vocês vão ouvir falar, se quiser, para ter um spoiler, vocês vão ver na figura da assunção de dívida. Na assunção de dívida, só é possível haver a assunção de dívida se tiver consentimento expresso. O silêncio não é considerado consentimento. Né? É uma situação excepcional. Beleza? Pegaram essa primeira parte? Os planos da existência são sujeitos, objeto, consentimento e forma. Vocês vão entender porque eu gosto da teoria do negócio jurídico por causa disso agora. E quais são os elementos da validade? Anota aí. Faz um caderninho aí, gente. Quem está digitando. Tem sempre alguém que faz cadernos digitados, né? Aquela coisa assim. Né? Assim, ó. Então, faz o primeiro quadradinho. Plano da existência. Sujeitos, objeto, consentimento e forma. Aí você vai fazer uma segunda planilha. O plano da validade. No plano da validade, esse sujeito, só para facilitar, talvez seja uma expressão interessante para o aprendizado. O plano da validade é um plano adjetivo. É, na verdade, analisar características do plano da existência. Luan pergunta, sujeito, objeto, consentimento, ou vontade, né? E forma. São 4, viu, Luan? Pegou, Luan?
Luan? Peguei, professor, peguei. Beleza. Eu gosto de interação, gente. Eu gosto de interação. Eu sou animado, então, se você pode ficar à vontade de perguntar. Então, ó, sujeito, objeto, consentimento e forma. Vamos compreender quais são os elementos do plano da validade? É muito simples. Nós vamos adjetivar os elementos do plano da existência. Como assim? Presta atenção. Primeiro foi sujeito, não foi, Luan? No plano da validade, esse sujeito vai ter de ser capaz. Alô? Alô? Oi, professor. Tá ouvindo bem? Oi, professor. Sim. Não, sumiu aqui. Às vezes dá uma negócio assim, eu achei que você não estava transmitindo. O sujeito vai ser capaz e legitimado. Porque, meu amor, não sei quanto de vocês tem filho pequeno, mas quem tem filho pequeno, o nosso filhinho ou a nossa filhinha, e vai na banca de revista e compra lá alguma coisa. O menino tem 5 anos de idade, 10 anos de idade. Ele não pode manifestar vontade, não é mesmo? Vocês não aprenderam em Teoria Geral do Direito Civil 1? Que ele é incapaz, absolutamente incapaz. Meu filho filho mais novo tem 16 anos. Tá um varapau, tá? Do meu tamanho, quase 1,80 m, né? Mas até o dia tinha 15. 15, a manifestação da vontade dele para celebrar um negócio jurídico, ele não podia manifestar vontade, não é mesmo? Meu filho, imagina que ele fosse um ano mais novo, de 15 anos, pode comprar uma casa? Para ele comprar uma casa, como é que precisa? Ô, gente, Teoria Geral de Direito Civil 1. Uma autorização, tutor. Aí perceba. Emancipação. Ele tem 15 anos. Não tem como sair na tangente, não. 15 anos. Não tem emancipação com 15 anos, não. Emancipação a partir de 16. Isso, Nathalie. Perceba que, quando a gente diz o responsável assinar, na verdade, é um ato jurídico em que este menor está... Eu quero a palavra técnica. Desculpe, eu vou fazer sempre recordatório do Teoria Geral de Direito Civil 1. Vamos lá. Ele tem que estar... O disco está arriscado no ar. O quê? Estou rindo, não. Representados. Ô, gente, tá pensando que eu estava rindo? Eu virei coringa? Não, é representado. Perceba que, na verdade, e aí Nathalie falou, o responsável a assinar, na verdade, quem pratica o ato é o representante. Porque ele representa o menor. Então, imagine que meu filho tiver 15 anos, eu posso comprar uma casa no nome dele? Sim ou não? Sim. Eu sou representante legal dele. Posso ou não Pode. posso? Não. Pode. Fala com convicção. Fala com convicção. Nada de depende, não. Pode ou não pode? Pode sim. Pode. Eu compro a casa no nome dele. Só que quem pratica o ato sou eu. Porque ele é menor em púbere. Menor de 16 anos. Confere? Confere? Ovo, estão vivos ou não? Confere. É um sujeito que aí eu pratico o ato. É diferente desse outro sujeito aqui, ó. Esse outro sujeito aqui, eu posso comprar uma coisa e botar no nome dele? O mais Não. lindo, maravilhoso, encantador, né, sedutor que ele seja? Não pode. Por quê? Porque ele ainda não é sujeito de direito para a celebração de negócios jurídicos. Por mais que tenha avançado o direito animal, a gente... Professor, Diga, meu amor. então Quincas Borba é uma farsa? Quincas Borba?
Quincas Borba, lembra aí, que me lembrou que trecho você está falando. Machado de Assis. Sim, o que é que tem ele? Ele deixa a herança dele para o cachorro. Não pode. Não pode. No sistema brasileiro, o animal não pode herdar bens ainda. Pode ser que evolua. Pode não ter sei o uma quê. condição, né, professor? Não é em condição, é plano de eficácia. Você está batendo na trave. Professor, eu tô Quase falando no sentido meu de... Bahia que perdeu de novo. Falando no sentido de você pode deixar para alguém e a condição dessa pessoa ter acesso à herança é ter que cuidar do cachorro. E isso você não tem a obrigação de saber. Está batendo, olha, está quase entrando no gol. Ô, Isso professor. se chama Morrer. encargo. É um testamento com encargo, né? Um testamento com encargo. Muito bem, Isabelle, muito bem. O encargo, o ônus, modo, encargo, isso aí. E adivinha, Isabelle, você já vai matar a charada? Isso aí está no plano de quê? Eu ainda nem falei? Eficácia? Da eficácia. Muito bem, porque é da produção efetiva de efeitos. A produção efetiva de efeitos é horrível. A produção de efeitos. Entendeu? Eu não posso deixar a minha herança para o meu amado Jean-Paul Sartre aqui, por mais lindo que ele seja. Não pode. Todo mundo sabe quem é Jean-Paul Sartre, né? É o meu cachorro, então. Vocês não acompanham minhas maluquices na internet, não? No Instagram? Vocês conhecem a matilha, né? São 5, né? Não? Ou porque pode ter Eu gente que não tem acompanho. Hã? Sim, É professor. Eu acompanho. Camille seu- Palha, Jean-Paul Sartre, Hans Kelsen, Hannah Arendt e Carlos Cossio. São 5 cachorros. Os nomes são incríveis. Essa é tudo nome de filósofo. É assim, é legal. O próximo vai ser Norberto Bobbio. Minha namorada tá pirando. Ela diz assim, não vai ter, não. Não, vai ser assim. Então, estamos aqui. E estou pensando em fazer uma homenagem aqui a Jean-Paul Sartre e tem uma Simone de Beauvoir também. Acho justo. Acho justo. Mas Sartre aqui já é castrado, então o que é que eu posso fazer? Né? Mas talvez seja bonitinho, né? Vamos fazer aqui. Mas voltando aqui à vaca fria, perceba, vocês aprendem os sujeitos. O sujeito. Sujeito no nosso ordenamento jurídico é a priori pessoa. Embora você tenha grupos despersonalizados que admitem relações jurídicas, como massa falida, espólio, esse tipo de coisa. Mas é uma pessoa, no final das contas. Né? Física ou jurídica. Estão entendendo mesmo? Então, o sujeito tem de ser capaz... eu falei para o meu filho de 15, mas meu filho agora já fez 16. Meu filho com 16 anos pode praticar negócios jurídicos? Teoria Geral de Direito Civil 1. Vocês têm de saber isso. Desculpe, eu tenho que garantir. A gente fica com aula... Se ele foi emancipado, sim, né, professor? Se for emancipado, ele pratica sozinho. Tá, aí a resposta está correta. Mas ele pode, não está emancipado, ele pode praticar negócios jurídicos? Pode, ele é relativamente capaz, né? Ele é relativamente capaz. E aí? Pode ou não pode? Caian, fala aí. Pode, mas... Pode, mas... A resposta pode. A resposta pode, mas precisa de só quê? essa... Autorização? Não, autorização não. Não é autorização. Eu quero o nome técnico. Não tá vendo a cabeça, professor, aqui, não. Vocês têm que achar. Desculpe, a maior parte de vocês não foi meu aluno antes. Não repare no meu jeito assim, não é porque é meio motivacional. Eu quero que vocês entendam. Vai. Parece uma autorização, mas o nome é parecido, começa com A também. Eu quero que vocês usem os termos técnicos, tem que usar. Vamos embora. O menor de 16, o filho que tivesse 15, era o quê? É representado. Muito bem. E o que tem 16 ou 17, Cauian falou certo, ele pode praticar o ato. Assistido. Aleluia, glória a Deus! Em nome de A cabeça está aqui. Muito bem, isso aí. Muito bem. Ele tem que ser assistido na prática do ato, mas ele pratica o ato, ou seja, a expressão autorização, na prática, não estaria errada, mas do ponto de vista técnico.
Porque, é claro, eu estou assistindo este ato e aí ele pratica. Muito bem. Beleza? Tá claro? Agora, eu falei que o sujeito precisa ser capaz ou legitimado. O que é legitimado? Alguém sabe? Não tem obrigação de saber, mas eu quero para você. Porque, por exemplo, eu dou em teoria geral de direito civil capacidade de direito, capacidade de fato e capacidade específica, que é a legitimação. Mas nem todo professor dá. Então, quero saber se alguém lembra. Ou estudou, não sei. Que tem que ter parte interessada nisso? Fala um pouquinho mais alto, minha princesa, porque eu estou ouvindo uma vozinha, não sei de onde. Eu estava perguntando se tinha a ver com aquela questão de ser interessado. Se Não o sei, sujeito... meu amor. Ele teria que ser uma parte interessada. Uma parte Seria isso? interessada. Olha, tá chegando perto, tá chegando perto. Tá melhor que o ataque do Bahia. Vamos ver aqui, mas ainda não fez o gol. Vamos lá. É preciso perceber a legitimação como uma capacidade específica para a prática de atos processuais ou atos jurídicos. Exemplo, quem tem irmão ou irmã aí? Pronto, Eu. Cecília. Cecília, você é solteira? Seu irmão ou irmão é solteiro? Solteiro que você está falando é não está casado, né? Porque Não se for casado, namorando, a gente exatamente. namora. Então, Solteiro, né? não somos casados, nem eu, Não nem são ela. casados? Muito bem. Nem você, nem sua irmã. Perfeito. Você, Cecília, é maior de idade? Sou, Ótimo. Seu irmão também? Irmão ou irmã? também. Os dois são capazes, né? Uhum. Você pode casar com seu irmão? Não, Por quê? Você é capaz, ele é capaz. Por que você não pode casar com seu irmão? porque é proibido. Não, não é proibido. Não sei. Que a É a questão do expressão é essa, incesto? porque você não está legitimado para esse ato jurídico. Ou seja, não é autorizado no ordenamento jurídico brasileiro que você case com o irmão. Parece só no campo da possibilidade jurídica, mas é também na legitimação, porque você é capaz, e ele também. Ele ou ela, sei lá, como tem casamento homoafetivo, não tem problema nenhum. Então, ou seja, nessa circunstância, embora capazes, vocês não podem casar entre si. Da mesma forma, eu estou Tem quase respaldo casando... jurídico, então é isso. Hã? Respaldo jurídico, legitimar. Não. A respaldo. legitimidade é uma capacidade específica para determinados atos. Deixa eu mudar o exemplo para ficar mais fácil. Eu estou quase casado, né? Estou namorando há algum tempo agora com uma pessoa da minha idade, tem uma filha de 18 anos. Né? Imagina que ela fosse menor de idade, ela tivesse 10 anos. Né? E eu não sou pai da menina, ainda não sou nem padrasto, mas imagine que tenha um acidente, morra todo mundo e eu tenha essa menor sob minha guarda. Eu me torne tutor dela. Vocês lembram lá em Civil 1, tutela e curatela? Lembram disso? Tutela é de menores. Curatela é de outras formas de incapacidade. Estão lembrados disso? É muito ruim eu fazer esses recordatórios, que às vezes eu fico assim para vocês lembrarem, então, porque é tudo engado. Então, eu tenho um menor sob minha tutela. Eu sou maior? Sou capaz? Sou. Eu posso comprar bens que são da propriedade dessa menor? Não posso. Eu sou maior? Sou. Mas o fato de eu ser o tutor dela impede que eu estabeleça negócios jurídicos com ela. Por quê? Porque eu sou representante dela. Eu posso vender o bem dela para outra pessoa, mas não posso eu mesmo comprar. Entenderam? Entenderam? Não? Às vezes vocês fazem umas carinhas, aí eu fico com medo, assim, será que eu estou sendo entendido, sabe? Eu tenho uma preocupação paranoica, para todo mundo entender o que eu estou falando. Beleza? Entenderam mesmo? Vamos lá. Ok, então, olha como está paralelo. Sujeito é plano da existência, o sujeito capaz e legitimado é plano da validade. Objeto.
O objeto é plano da existência, confere? No plano da validade, esse objeto vai ter que ser... Olha aqui, Gustavo e você de novo. Esse objeto tem que ser lícito, possível e determinável. Ou determinado. Tá certo? Ou seja, quando eu contratei Gustavo para ser meu matador profissional, há sujeito, há objeto, há consentimento, há forma. O sujeito é capaz, mas o objeto é ilícito. Há um negócio jurídico, mas inválido, no segundo ponto da escada. Entenderam? O objeto tem que ser possível, lícito e determinável ou determinado. Tá claro? Posso levar o trem? Ok. Consentimento. O consentimento tem de ser válido. O consentimento tem que ser idôneo, tem que ser válido e tem de ser de boa fé. A gente vai ter uma aula específica sobre vícios do consentimento. Só dando spoiler, por exemplo, a gente vai estudar coação, a gente vai estudar erro, vai estudar dolo, vai estudar estado de perigo, vai estudar lesão, hipótese em que a manifestação da vontade pode ser viciada. O consentimento tem que ser livre, sem vícios e de boa fé. Estão entendendo para onde é da validade? Quando eu digo que é adjetivação? Já falei do sujeito, capaz e legitimado, objeto lícito, possível e determinável, vontade livre e sem vícios de boa fé. E a forma? Qual a forma? A forma tem que ser a forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, ou não proibida. Lembra o seguinte, Gustavo, quem foi que eu peguei no começo aqui? Não lembro, não esqueci quem foi. O Graziele ou Cecília? Graziele, eu estou vendendo para você o meu óculos. Vendi o meu óculos, sem problema nenhum. Você me deu o dinheiro, eu lhe dei o bem, teve a tradição, sem problema. Graziele, eu estou vendendo minha casa para você. A gente assina o contrato tudo bonitinho e eu recebo o dinheiro, mas você não tem escritura pública. Você tem negócio jurídico, sim ou não? Graziele? Sim ou não? Graziele travou? Ou parou para não ter que responder? Não, estou pensando. Não, Tem ou não tem negócio jurídico? Sim ou não? não. Sim, Tem não. negócio. Agora tem dúvida. Tem o negócio jurídico. Só que o negócio jurídico ainda não pode produzir efeitos. Por quê? Porque para vender esse bem imóvel, você precisa de um formato específico, que é o formato de escritura pública. Você entendeu, meu amor? Entendi. Então, perceba, tem negócio. Só para você entender. Vocês estão no começo do curso. Alguém aqui já faz parte do SAJU, por exemplo? SAJU, ninguém, né? Eu espero que a gente possa retomar o mundo presencial para vocês poderem ter essa experiência, que é uma experiência muito legal. Então, vocês estão lá no serviço de assistência Ingrid, judiciária? prof. Ela falou. Ingrid, Quem? no chat aí. Ingrid, Ingrid. Ó, Ingrid. Ingrid, quero o seu testemunho. Você está lá no SAJU e aí aparece um pessoal dizendo que fulano de tal invadiu a casa dele. Botou ele para fora na base da porrada. Qual é a primeira pergunta que você faz, Ingrid? Você tem escritura da casa? Para provar que a casa é sua?
A gente passou até um caso recentemente no SAGIL em relação a isso. A gente perguntou se tinha escritura, se tinha alguma foto para registrar, para mostrar que tinha casa, para a gente usar tudo isso no Isso. processo. Mas aí, Ingrid, olha só a coisa interessante. Se ele tivesse a escritura, você tinha a prova do negócio jurídico de compra e venda que gerava a propriedade, a presunção de propriedade. Você vai dizer, porque ele não tem escritura, que ele não tem um negócio jurídico? Não, ele tem um negócio jurídico. Às vezes, Ingrid, é um papel todo cheio de durex, todo sujo, mas em que ele fez um contrato com o seu Zé da Silva para receber. Ele tem um contrato de compra e venda, mas ele não tem a propriedade formal. Mas ele tem um título, e aí você vai querer discutir a posse. Aí o resto da sua pergunta, se eu tenho prova, conta de luz, conta de... alguma coisa que faça prova de que você era o possuidor deste bem. Propriedade você não tem. Propriedade você só vai ter se tiver o reconhecimento por outra forma, do campeão, sei lá, alguma coisa. Mas você pode ter um contrato de compra e venda que não produziu todos os efeitos, mas prova que você tinha posse. E você vai pedir a reintegração da posse e não da propriedade. Entendeu, Ingrid? Entendi sim, professor. Beleza? Agora tentar fazer ilações para ficar fácil. Então, gente, aí a gente tem o plano da existência e da validade. Você, atendendo todos esses requisitos, um negócio jurídico já pode produzir efeitos. A gente tem que ir já para o final da aula, mas vamos lá. Pode produzir os efeitos. Só que, aí a observação lá de Eudes, você pode limitar a produção dos efeitos, mesmo presente todos os elementos da existência e da validade, se você acrescentar um elemento acidental no plano da eficácia. Quais são os elementos do plano da eficácia? E aí, já dando spoiler de aulas futuras, né? São 3 possíveis elementos. Perceba, o plano de eficácia é um plano acidental. Nem sempre a gente vai ter limitação da eficácia. O que interessa é a existência e a validade. A eficácia pode ocorrer. Quais são os elementos da eficácia? Pode ser um termo. Um termo é um evento futuro e certo. Pode ser um termo inicial, um termo final. Então, você estabelece um contrato que somente vai começar a produzir efeitos dia 1º de dezembro. Ou seja, o contrato já existe, é válido, mas somente é exigível a partir do dia 1º de dezembro. Ele tem um termo inicial. Ou ele é exigível agora e você tem um prazo para usufruir. Tem um termo final. Ou Tipo pode... um testamento, porque ele não tem a eficácia no momento que a pessoa faz, só quando a pessoa morre. Sua observação é muito importante, Isabelle. Mas perceba, o contrato, o testamento não é contrato, é um negócio jurídico, ele é um negócio jurídico que é existente e válido, mas ele realmente só pode produzir efeitos quando o indivíduo morrer. Então, nós temos o quê? Um termo incerto. Porque todo mundo sabe que vai morrer, mas não sabe quando. Perceba que o termo ele é futuro e certo quanto à ocorrência, não quanto à data. Vocês estão entendendo? Quieto. Aí. Né? Ele é futuro e certo quanto à ocorrência, não quanto à data. Já a condição é um evento futuro incerto quanto à ocorrência. Eu vou dar minha biblioteca toda para o Saju se tiver o impeachment de Bolsonaro. É um evento desejável, mas não é um evento certo quanto à ocorrência. Pode não ter. Entenderam?
Entenderam? Qual a diferença, então, professor, entre a condição e o encargo? Peraí, o encargo eu ainda vou dizer, não disse ainda não. Por enquanto é o termo, que é o evento futuro e certo, e a condição, que é o evento futuro e incerto. O encargo é a terceira modalidade do plano de eficácia. Encargo, chamado de encargo, chamado de ônus, chamado de modo. O que é o encargo? O encargo é uma obrigação acessória. Uma obrigação acessória que limita a eficácia. Perceba, eu vou doar minha biblioteca para o SAJU com o encargo deles disponibilizarem isso para a comunidade carente. Perceba, eu estou doando, mas há uma obrigação acessória, que não é uma contraprestação, que pode limitar a eficácia. O pessoal do SAJU resolve não disponibilizar, os legitimados vão exigir isso e podem suspender o exercício da propriedade do SAJU enquanto não fizerem. Entendeu? O encargo é uma obrigação acessória. É aquela situação, eu vou doar a minha biblioteca para a Cecília com a obrigação dela cuidar da minha matilha enquanto estiver viva. Beleza? É de Cecília. E quem são os legítimos defensores dos animais aqui? Cobram de Cecília essa prestação. Estão entendendo? Então mesmo, o tempo da aula já está acabando. Posso fazer um exercício tipo gincana aqui para vocês? Mas ligam as câmeras ou os áudios ou escreve no chat aí. Vamos ver aqui se vocês entenderam. Eu vou dar para Lara toda a minha biblioteca se eu tiver ganho na loteria que rodou semana passada. Isso é termo ou condição? Condição. E aí? Alguém mais fala alguma coisa? Ah, não, rodou semana passada? Já aconteceu? E aí? Quem se arrisca? Termo. É termo ou Eu condição? acho que é termo, porque já tem uma Porque já é data. certo. É termo ou condição? Eu não sei. Termo. Termo ou condição? Só a Isabelle fala e Júlia Eu fala? achava que era condição, porque você não sabe se ganhou ainda. Ou você acha que é condição porque eu não sei se eu ganhei ainda? E aí? Eu Mas acho ele que é falou que condição, foi gente. na Mega Sena que já rodou. Já rodou aí. Mas Semana é- passada. Mas ele Mas já é sabe o se ele resultado? ganhar. Posso Por esculhambar mais com que já vocês? tem. Posso esculhambar com vocês com amor? Ai, Pode. vai. Não é nem termo nem condição. Porque termo é evento futuro e certo. Condição é futuro e certo. Se o evento é passado, não é termo nem condição. Olha a pegadinha do malandro. A pegadinha do malandro. Então, perceba, a gente precisa estar ligado. Por quê? Porque é claro que eu fiz a pegadinha de propósito. Porque a gente, às vezes, fica condicionado a achar que qualquer coisa que tiver um se é uma condição. Entende? Então, na verdade, às vezes, a morte, por exemplo. Morte é termo ou condição? Morte é termo. Porque é algo certo. A priori, a morte é um termo incerto. Mas a resposta depende. Por quê? Porque depende do contexto. Eu vou doar minha biblioteca para Isabelle Se eu morrer. se eu morrer era testamento, mas Não, se aceita. se morrer até tiver tal um data. impeachment de Bolsonaro até o final do ano. Ponto. Aí é uma condição, porque a gente não Aí tem como saber. eu vou matar Bolsonaro. Se Bolsonaro morrer até o final do ano. Eu não sei se ele vai morrer até o final do ano. Morte aqui é condição. Vocês entendem? É preciso entender a sutileza da redação da cláusula. Porque, às vezes, a gente pensa no se como condição, a gente pensa na morte, que é o termo incerto de todos nós, a indesejada das gentes, de Mário Quintana, né? Entende? É ou não é? E aí, povo?
Estão animadinhos, Paulo? Espero que a aula tenha sido animada. Já demos 4 horas. Já vou liberar vocês. Eu sei que outros têm outras aulas. Espero que tenham gostado da aula. Vou deixar gravadinho assim que fizer o download. Demora alguns dias para quem não assistiu a primeira aula, mas já viu que a primeira já foi colocada lá, editada bonitinho, e estaria à disposição de todos e todas. Beleza? Aula que vem, se Deus quiser, não vai ter pauta com o pessoal querendo fazer citação oral por 400 milhões de anos, e a gente começa no horário, tá? Professor, Diga, meu amor. o senhor pode disponibilizar novamente para a gente o link das suas audiências, para a gente Claro, meu amor. que quer Claro, acompanhar? claro. Quiser assistir a audiência amanhã mesmo, tem. 9 horas da manhã. Combinado. O senhor põe lá no grupo que eu vou querer assistir. Vamos lá. Já está lá no grupo, vou só reencaminhar lá. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado da aula. Né? A gente se encontra Tchau, na professor. Beijinho, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, princesa. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Abraço a todos e todas.